Hoje estamos aqui com uma edição especial do Highcast, com link diretamente de Israel, falando com a Márcia Kellner, que vocês já conhecem, dando um panorama dessas primeiras 24 horas, de toda a questão que está acontecendo no Oriente Médio, da ofensiva contra as bases nucleares do Irã, e também das perspectivas da sobre a comitiva latino-americana que foi convidada pela embaixada. Ela esteve com políticos brasileiros, ela esteve com essa comitiva e ela contou um pouquinho para a gente. E ela vai contar um pouquinho para a gente de tudo o que aconteceu lá e de como está o espírito israelense nessas primeiras 24 horas. Então fiquem ligados, porque estamos com essas notícias fresquinhas para vocês nesse episódio diferente do Highcast. Márcia, obrigada por estar conversando com a gente hoje, um dia difícil por aí, né? Então, eu vou te falar uma coisa. É engraçado como é que bate para a diáspora, né? Um dia de muito orgulho, um dia de muita união, um dia de muito, eu posso te dizer, de muita conquista, né? É a gente poder bater no peito e dizer que a não sei quantos milhões de quilômetros a gente conseguiu atingir cirurgicamente os meninos de 18, 19, 20, 25 anos, a nossa aeronáutica, fazer uma operação cirúrgica no Irã, aquela potência, uma potência de terrorismo, responsável por todos esses atentados no mundo inteiro, todos esses anos, né? E 7 de outubro aqui em Israel. Então, assim, as pessoas fora têm me telefonado, me ligado, está todo mundo com pânico, né? E aqui a gente acordou com essa novidade, o Exército fez um comunicado na televisão explicando que a gente tem que se programar, quem precisa ir no supermercado vai, comprar as coisas, evitar multidões, evitar marcar programa, o pessoal ficar mais em casa, que os recados vão chegar de se recolher, os toques de se recolher, e uma organização absurda, né? Então, eu, como brasileira, morando em Israel, eu estou aqui e de repente a gente vai para o supermercado, todo mundo tranquilo, sem pânico, fazendo as compras, as crianças, os cachorros, as famílias. Volto para casa, coloco as minhas coisas e me toca o telefone. É o Flavinho Vale, que está aqui em Israel, com uma delegação em nome da Embaixada do Brasil, e com vários prefeitos, assessores e vice-prefeitos, e aí eu vou encontrá-los, assim começa o meu dia, né? Sim. Então eu posso dizer para vocês que a gente não está encarando como um dia difícil. O que segue difícil hoje é a gente saber que a gente tem 20 reféns nos túneis dos terroristas palestinos do Hamas, passando fome, passando sede, sem poder ver o sol, sendo estuprados. Isso é o que está difícil para a gente. É engraçado, né? Chega a ser hilário. Né? É isso que está difícil para a gente. É E muito como a difícil. delegação recebeu a notícia da, do ataque de Israel, né, preventivo ao Irã? Como é que o pessoal do Brasil recebeu? Porque eles não estavam Então, preparados para isso. não. Foi por isso que eu fui para lá. Quando o Flávio me ligou, ele falou: Ih, Marcinha, o pessoal está aqui, poxa, pensando como é que eles vão voltar, e pediram para o Itamaraty para providenciar a volta, e tem gente que está com pânico, né? Eu falei: será que eu posso ajudar em alguma coisa? Falando a mesma língua, né? Tem cariocas lá, brasileiros, né? Tem argentinos também, tá? A delegação não é brasileira, não, falei errado. Eles foram convidados pela Embaixada do Brasil, mas tem outras embaixadas. É um grupo América Latina. Tem Uruguai, Panamá. Reclamaram que eu estava falando português, foi muito engraçado. Essa é a parte engraçada. Aí os brasileiros, finalmente, porque o guia fala um portunhol, um barato, a pessoa que está acompanhando o guia, mas enfim, fala portunhol. Eles estavam bem assustados, né? A maioria. E foi por isso que eu apareci lá, pedi licença e vim como tia do Flávio, dar um oi e trocar uma ideia. Então, eu coloquei para eles como é que era a organização e que estava tudo tranquilo, que estava todo mundo avisado, que meu filho estava vindo de Jerusalém de trem naquele momento, que eu peguei um táxi, que as ruas
estão vazias porque a gente escuta, é muito organizado. A gente escuta o que a gente chama Pikuda Oref, como se fosse uma central do exército, do governo, alinhados, explicam o que a gente tem que fazer. Que não é um ataque normal e que eles vão retaliar, né? E eles não são brincadeira, né? E que a gente precisa realmente ir para o abrigo e esperar, e não só 10 minutos, né? E a alegria que a gente tem de se sentir seguro, né? De saber assim, que eles atacaram de volta, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu segurar, né? O Iron Dome segurou, e a gente não está sentindo nada, a vida na rua agora é normal, se você for andar na rua agora é normal, e na televisão eles estão pedindo, não façam a vida normal, porque a gente pode dar um aviso, mas o aviso é 2 horas antes, né? Porque eles estão muito longe daqui. Diferente do que vem de Gaza, né, e do Líbano, eles estão muito longe. Então, a gente sabe com bastante antecedência. Resumindo, né, o sentimento é de união, né? Muito interessante, porque tem um debate o tempo inteiro aqui, a gente está vivendo, da esquerda, da direita, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Nesse momento, está todo mundo focado em celebrar essa operação dos meninos e do Mossad, cirúrgica, que acertou lá direitinho onde tinha que acertar. O Irã hoje tem chance de destruir 14 vezes mais do que ele tinha o mundo. Israel fez um trabalho, está fazendo, em prol do planeta. É engraçado que o Brasil, o presidente sai logo com as mentiras, com as loucuras dele, falando a maior bobagem do planeta, né? Somos contra a ofensiva. Nem o amigo dele, Macron, que levou tapa na cara essa semana da mulher, nem ele falou essa besteira, né? Ele conseguiu falar também essa besteira. Essa ameaça do Irã é para o mundo. O Irã é homofóbico, cristofóbico, terrorista, fundamentalista. Fundamentalista. Né? Islamofóbico ele não é, não. Desculpa. É tanto fóbico, né? Porque eles simplesmente acham que o regime deles é isso, é o Sharia, né? É a mulher de burca e todo mundo no Islã, fim de papo, né? Então, eu queria passar para todo mundo na diáspora, brasileiros, judeus, não judeus, que em Israel o sentimento é um sentimento de missão cumprida. Ainda estamos fazendo, né? Mas esse início é um orgulho tão grande do nosso Mossad e dos nossos jovens voluntários no Exército, da Aeronáutica, que eles vão e voltam, e cada vez que eles voltam, a gente comemora, a gente celebra, a gente espera cada pelotão que vai e que volta, e se Deus quiser, muita proteção para eles, mais e mais sucesso, não acabou, a gente está só começando, mas eu não estou vendo aqui o pessoal apavorado, não. Fora o turismo. As notícias por aí que estão rolando sobre a retaliação, vocês têm alguma perspectiva de como deve ser? Ou eles vão tentar jogar um pouco para trás para buscar a paz, porque não vão conseguir, já não conseguiram atingir, né? O Iron Dome já pegou. Então eu quero saber como é que as notícias, como é que eles estão vendo isso, porque as notícias que chegam para a gente são muito enviesadas, muito truncadas. Aí eu quero saber de você que está aí, em primeira mão, acompanhando as notícias. Tem alguma perspectiva geopolítica de eles darem para trás e buscarem um acordo, ou vão tentar retaliar mesmo? Olha, a minha praia não é muito geopolítica. Eu vou falar como uma simples civil, né? Mas mesmo como uma Psicóloga. simples civil, você vai saber muito mais do que a gente, porque o que chega para a gente nem sempre passa pelo filtro da Então, quero dizer para verdade, né? vocês o seguinte: o aviso é para a gente não ficar longe de casa, não ficar longe do bunker, porque a gente não vai parar de atacar. A gente tem pontos que a gente precisa atingir para ter certeza de que essa potência nuclear deles, que o Bibi estava falando há muito tempo, não, tem um limite para eles passarem daqui, né? É a nossa existência. Se vocês, mundo, não estão preocupados com isso, a gente está muito preocupado com isso. Então, assim, e somos os vizinhos que eles mais odeiam, né? Então, assim, a gente
sabe que vai continuar e sabe que eles vão retaliar, sim, né? Que eles E não a vão posição dos parar agora. Estados Unidos, como é que isso Olha, eu atinge vou te ser super vocês? sincera. Eu tô vendo que eu não tô assistindo, até porque eu estava com os políticos até agora. É, tô, tô entendendo, né? Eu não quero passar nenhuma informação errada. Estou entendendo que os Estados Unidos não quer entrar, mas está apoiando completamente Israel. Até o Macron apoiou, né? Falou É. que está de acordo, né? Então, é engraçado que o próprio iraniano lá dentro, que não está de acordo com esse regime, está celebrando, né, o ataque. É muito engraçado. A gente tem aqui um repórter que fala a língua deles lá, que eu esqueci o nome, Faci, desculpa a ignorância, eu esqueci. Até uma prefeita que estava nessa comitiva me, me orientou. Tem um repórter que fala, e ele falou na televisão hoje para eles: olha, nós estamos atacando a capacidade nuclear, porque não pode continuar assim. A gente está atacando esse regime cirurgicamente. O Mossad fez muito melhor do que a Operação dos Bips, né? Um por um, cirurgicamente, eles foram atrás dos caras, nós fomos atrás dos caras, dos monstros, né? Eu fico assim super orgulhosa e feliz, né? A gente tem passado tanta coisa, né? E o massacre pegou a gente tão desprevenido, e poder ver agora a gente organizado e se defendendo e lutando pelo mundo, por um mundo melhor, e tentando limpar a área mesmo, né? E mostrar que não é assim que vai se conseguir nada, né? Então, assim, eu tenho certeza que o efeito disso tudo é um efeito muito bom, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. É uma pena que o Brasil novamente não perde a oportunidade, esse líder não, porque ele não é um líder, esse palhaço mentiroso, que ele não perde a oportunidade de falar uma atrocidade dessa. Mas E ele a também vai ser delegação. beneficiado. É, também, porque agora vão pensar duas vezes antes de ameaçarem sequer, né, fazer algum ataque nuclear. Não só o Irã, qualquer país, porque a Com ofensiva certeza. vem. Exatamente. E como o pessoal, quais são as atividades que a delegação latino-americana está fazendo por aí? E eles vão voltar ou eles não vão voltar e vão continuar aqui em Israel conhecendo Então, olha só. tecnologia, segurança, né? Então, eu entendi muito pouco. Eu cheguei assim só para acalmar o pessoal, como uma cidadã, dar um oi e explicar como é que, vamos dizer, eu pessoalmente estava lidando com isso, né? Porque eles não conhecem ninguém aqui e que fala a língua deles. Então, eu não conheço muito sobre a missão. O Flavinho está super envolvido, acho que vai ser muito legal na volta dele, vocês estarem falando com ele ou até chamarem ele para trocar uma ideia. Eu estou Lógico. encantada com o que eles colocaram. Eu até passei para você alguns depoimentos. Eu fiz questão de colher alguns depoimentos, porque está tão tranquilo, vocês viram como eu estava tranquila. No depoimento eu estava ali, estava acabando de acontecer as coisas. Uns ainda não tinha acontecido, né? A gente ainda não tinha ido para o bunker, e o outro já tinha acontecido, né? Acabado de acontecer. Eu fiquei muito impressionada com as pessoas que falaram comigo, né? Um de Uberlândia, uma autoridade de Uberlândia, uma autoridade de Florianópolis. Fiquei muito impressionada como que, com tão pouco tempo de Israel, eles já entenderam como é seguro, eles já entenderam como é bacana essa democracia. É um sonho de vida, assim, assim. E eu tô muito tranquila, assim, não sei se eu tô tão... Tô tranquila. O que mais te impactou? A receptividade do pessoal não foi um impacto, eu imaginei que seria assim, não imaginei diferente, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Israel, por tudo que a gente defendeu lá também, né? Eu, como vereadora, sempre defendi Israel. Então a gente sabe que tem pessoal que pensa o contrário da gente, mas não tem embasamento, não tem estudo, não tem argumento, né? Que vença os argumentos que a gente tem. Que é a verdade, não tem argumento, não tem a verdade, né? Então eu queria muito conhecer e estar aqui e ver. O que mais me impactou é ver assim, ó, quão resiliente é o povo, quanto importante é a questão da psicologia, a questão do acolhimento dessas pessoas para dar a volta por cima, mesmo sabendo que querem destruir. Tu acorda de manhã, tu vai para a escola, tu trabalha, tu sorri, tu prepara um evento, tu recebe visita. Então, ter esse dia a dia normal
assim, será como o povo está preparado, mas assim, preparado que já sofreu. Eu vim a convite da Embaixada de Israel participar da Muni Expo 2025, que trata de alguns temas muito importantes, né, bem atuais, que com relação à segurança nos municípios, o que eles fazem, porque Israel é um exemplo para o mundo em termos de segurança. Eu me sinto talvez mais seguro aqui, porque aqui a gente pelo menos sabe qual que é o inimigo, né? Israel sabe. Tem o Iron Dome, né, que é um sistema muito eficiente de segurança de Israel. Então eu falo, porque aqui você conhece o inimigo. É uma situação totalmente diferente aqui. Então, por isso que eu falei que eu me sinto mais seguro aqui nessa situação. É tenso, mas eu me sinto mais seguro porque a gente sabe, o inimigo sabe toda a expertise que Israel tem ao longo dos anos que foi adquirida protegendo o seu território. Nós viemos aqui uma delegação de brasileiros, prefeitos, autoridades municipais, para conhecer um pouco mais das políticas públicas de Israel voltadas à segurança, principalmente fazendo uso da tecnologia. Na madrugada de hoje nós fomos surpreendidos com o soar das sirenes, né? E os nossos coordenadores aqui do curso nos orientando a descer para um bunker, que previamente eles já haviam nos informado sobre o lugar que ficava no prédio aqui na instalação onde nós estamos, esse espaço. Para a gente, obviamente, não é um cenário normal nem natural, então isso gerou certa tensão ali dentro do grupo, mas a gente confia plenamente que seguindo todos os protocolos e também aguardando aí maiores informações das autoridades israelenses, que tudo ao final vai sair bem, e a gente torce para que tudo fique bem também dentro dessa zona toda conflituosa. Hoje é o dia da parada gay, Tel Aviv está lotado, e não vai acontecer a parada, né? Não vai acontecer, eu vi que... Não pode acontecer, mas assim, eles poderem ver que um país como esse, o tamanho da democracia, da legitimidade, do direito, né? Do direito de cada um ser quem ele quer ser, né? Que é um choque para os nossos vizinhos, né? Onde a gente está inserido, né? Então, eu não vou adiantar o spoiler do que eles falaram, mas além deles terem ficado muito impressionados com o que eles já viram, eles ainda têm, se não me engano, 5 dias pela frente. Mas eu entendi que a maioria do grupo quer sair, quer voltar. Tem um senhor que eu escutei ele falando assim, uma coisa mais ou menos assim: vocês estão acostumados com esse tipo de environment, né? A gente está acostumado lá com outro tipo de violência. Aí foi um debate interessante, que aí o outro respondeu assim: mas olha só, essa violência a gente está avisado e a gente está 2 horas esperando para poder entrar num lugar seguro. O senhor está andando na rua em qualquer país da América Latina, em qualquer cidade, de repente o senhor leva um tiro, de repente o senhor é assaltado por um celular, né? De surpresa, ninguém avisou nada e você morre. Ele falou: não, mas eu estou acostumado com isso. Aí todo mundo riu, né? Então, assim, eu achei engraçado. Eu fui para acalmar as pessoas e acabei aprendendo também muito, né? Não é muito o meu environment. Eu achei muito interessante e achei muito bacana ver como Israel é tão pleno, é tão welcoming e é tão claro para quem vem para cá quando está aqui, como que a gente é seguro, como que a gente trata quem chega, né? E aí foi muito engraçado que tinham vários árabes no hotel, né? Tinham senhoras de burca, né? E aí eu falei: olha só, gente, olha o apartheid, né? Eles falaram: impressionante, a gente está aqui há 5 dias, a quantidade de árabes religiosos que a gente encontrou e encontra na rua, no hospital. Eu falei: pois isso é Israel. Diversidade. É a diversidade, né? E imagina, eles estão no governo, né? No parlamento. Então, assim, isso tudo para o não-judeu que chega em Israel, numa delegação como essa, eu tive a oportunidade de ver o impacto para eles, a importância de todo mundo vir a Israel. Todo mundo que pode. Tem gente com umas opiniões, né? Tem gente que parece que estudou a vida inteira, porque deveria ser assim, porque não pode fazer assado. Vem ver. Vem ver. Aí eu perguntei para eles: você sabe o tamanho de Israel? Aí eles ficaram me olhando, eu falei: gente, vocês brasileiros, é menor do que Sergipe, que é a menor cidade, o menor estado do Brasil. Aí ficaram olhando assim. Então, assim, hoje o pessoal está um pouco frustrado, porque eles iam para Jerusalém visitar um centro de...
visitar um centro de excelência sobre trânsito, soluções, enfim, alguma coisa assim, não quero falar besteira, melhor o Flávio passar sobre o programa, e aí cancelaram por medidas de segurança, né? Não pode estar no meio do caminho, e tirar eles da zona de conforto, são autoridades, né? E vão seguir aí o programa na medida do que o governo orientar que deve ser feito, porque a gente não vai parar de atacar, o plano está muito bem feito, a gente mesmo não sabe o quanto, porque senão, né? Senão eles vão ficar sabendo também. Então. Exatamente. E a inteligência de Israel, a gente sabe que para falhar é difícil. Aconteceu em outubro 7, aconteceu, a gente pagou caro por isso, e esse regime é o regime que a gente está atacando, responsável pelo atentado da AMIA, né? Então, assim, a satisfação que eu vejo no rosto das pessoas de, tipo assim, a gente está conseguindo atacar o maior mal que existe no planeta, né? É uma fonte de urânio, de bomba atômica, mas de ideologia atômica. É uma ideologia que não aceita o outro, né? E nós somos os primeiros da lista, né? Com certeza. Sim. Mas não somos os únicos. Então, e é isso que o mundo precisa lembrar. Pois é, mas é o que temos, né? Eu costumo dizer que a gente não é o povo eleito no sentido de superioridade, porque não somos melhor do que ninguém. Somos eleitos por uma missão especial, né? E a nossa Torá, e a luz, e a solidariedade, ética. Então, assim, é muito engraçado que um país desse tamanho está fazendo esse trabalho em nome do mundo. Essa é a luz, né? Essa é a responsabilidade. E sou uma judia, sionista, muito orgulhosa. E hoje eu estou realmente tranquila. É engraçado falar isso estando em Israel. Porque a gente ficou muito assustado quando as notícias chegaram e ficamos preocupados de atingirem nossos parentes. Eu tenho parentes aí, você sabe muito bem. Então, eu fiquei... dormi mal essa madrugada, né? Então, quer dizer que eu não vou sono um pouco à toa. Mas eu vou te dizer, não é à toa. Aí eu estaria sendo esquizofrênica, porque eu sou muito positiva e muito apaixonada. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, o Iron Dome, ele não é uma ciência exata, né? Toda vez que a gente recebe mísseis de Gaza, do Líbano e agora do Irã, óbvio que todo mundo fica tenso. Óbvio que eu estou tensa. Óbvio que a gente tem que ir para o Mugana, fico traduzindo de hebraico, para o bunker. É óbvio que tem risco, mas assim, o risco está iminente direto aqui, né? A gente está com esses vizinhos completamente alucinados, fundamentalistas. Então, assim, conviver com esse risco agora, sabendo que a gente está tomando uma providência séria, importante para o nosso presente, para o nosso futuro, o futuro do planeta, me enche de orgulho e de coragem. Mas dizer que não é arriscado, dizer que a gente não tem medo, eu estaria sendo esquizofrênica, não é verdade. Tá? Claro, mas a sua positividade até me tranquiliza um pouco, porque além da gente estar recebendo uma notícia de uma pessoa que tem essa conexão com o Brasil tão intensa, que é brasileira, que é carioca, mas que se dedicou a Israel com tanta paixão, né? Dá uma tranquilizada na gente, porque não tem o sensacionalismo, tem a verdade de quem tem a vivência e de quem entende de toda essa trajetória de Israel, porque você fala, eles estão à frente, nós somos tão pequenos, mas Israel sempre esteve à frente, a bem da verdade, mais até do que potências maiores, no combate a esses inimigos, né? Inimigos do mundo. Exatamente. Exatamente. E você me disse que você tinha um recado que você gostaria de dar para os brasileiros que vão ouvir essa nossa conversa. Exatamente. Então, olha só. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, né? Não sou uma especialista. Você se disponibilizar a conversar com a gente. Você sempre muito. Eu não sou uma especialista. Super obrigada por me convidar. Eu tenho muito prazer em estar trocando, né? Como eu fui hoje falar com eles, em estar trocando, porque infelizmente eu fico indignada com
a falta de compromisso e de honestidade na maioria da imprensa do Brasil, né? Eu fico indignada e tem horas que eu não posso nem ver, não posso nem ouvir, porque é tudo ao contrário, a ousadia de falar mal do nosso exército, a ousadia de falar do nosso... Nós não temos o direito de nos defender, né? O Magen David, o Magen Haganá é o nosso exército, Tzvah Haganá. A Haganá, ela é a proteção, não é estrela de Davi, é a Haganá de Davi, né? Não se fala estrela em hebraico, é Magen, e é igual ao exército. Nós temos que nos defender, nós temos que nos proteger. Então, nós estamos nos protegendo, tanto em Gaza quanto no Irã. Nós não estamos... O símbolo do exército árabe é uma faca, eles querem te agredir. Não, a gente quer se proteger. Se você vier nos atacar, a gente vai. O Irã está atacando há muito tempo. O massacre, a responsabilidade é deles. A AME, a responsabilidade é deles. O que acontece no mundo, isso tudo vem deles. Então, eu te pedi para falar um recado. Eu tenho déficit de atenção, já estava saindo para outro assunto. A gente tem uma oportunidade hoje no Brasil, através da Organização Sionista Mundial, vai acontecer uma votação na semana que vem. E são vários partidos, né, que compõem o parlamento, né, e tem uma instituição que não é um partido, que é o Kol Israel, que está dentro dessas opções, né, para você votar. Até hoje, às 4h30 da tarde, é a única oportunidade que você tem de se inscrever. A votação é só semana que vem. Mas hoje, eu queria que vocês botassem um link embaixo como eles se inscrevem. Todo mundo precisa se inscrever, porque senão, na semana que vem, você não pode votar. Então, eu não vou fazer nenhuma propaganda eleitoral, até porque o que eu represento não é nem um partido, né? Eu queria pedir só para vocês que estão me ouvindo e sabem que eu sou a Márcia, vice-presidente do Hillel Internacional, diretora do Hillel América Latina e fundadora do Hillel Rio. Eu fiquei muito triste que na lista de afiliados não está o nome do Hillel. E as pessoas me perguntam, mas Márcia, o Hillel não é um afiliado, o Hillel é um afiliado e o Hillel é uma federada. E tem 20 anos de existência, de sucesso, levando mais de 4.000 jovens para Israel, que é o sionismo latente, as aulas da Daphne, que também se apresentam aí na federação, né? A nossa aula é impressionante, a dela, impressionante, né? A quantidade de conhecimento que ela compartilha. Então, antes da Daphne, era o André Last, que a gente trouxe de Israel. Então, é a organização mais sionista, que apresentou mais resultados nesses últimos 20 anos e não está listada. Então, vocês têm um pedaço que está escrito outros. Desculpa que o meu português está ficando... Tem lá uma opção outros. Nós somos outros. Nós viramos outros. Fica aqui meu protesto. Então, no outros, escrevam Hillel Rio de Janeiro. Tá? Nós precisamos do reconhecimento de vocês, da legitimidade. Quase todas as famílias dessa comunidade, o Hillel impactou um filho, um neto, um sobrinho, ou a você mesmo, né? Daniel Orlean, vice da federação, é um alumni do Hillel. Bruno Feigelson, presidente da federação, é um alumni do Hillel. Rafael Antak no Barilan, alumni do Hillel, e por aí vai. O presidente do Hillel é um alumni do Hillel, Rodrigo Fishman. Então, assim, a gente já apresenta, depois de 20 anos, os frutos dessa árvore. Hoje, a gente está levando para Israel quase 200 jovens. Obviamente, o voo foi cancelado, né? Mas vai acontecer, a gente vai reabrir os aeroportos e a gente vai seguir o nosso trabalho, informando, orientando. Então, gente, seja lá em quem vocês vão votar, participem, é muito importante. É só a forma na diáspora de ter uma voz. Então, se inscrevam. Hoje, até às 4h da tarde, 4h30 do Brasil. Agora, se você tiver mais uma pergunta, eu vou ter muito prazer em responder. A gente terminando, eu vou acender as minhas velas e rezar pelos nossos soldados, pelos nossos reféns, para que a gente só tenha boas notícias e o Hamas entenda que a gente não vem no mundo a passeio e devolva nossos irmãos já. Chega! Chega! As famílias estão desesperadas, nós nos sentimos também da família, conhecemos já a família, todos eles, crianças esperando os pais, uma menina que tinha 6 meses quando o pai saiu,
Hoje ela tem 2 anos. Então, assim, é um desespero muito grande. Então, essa é a forma de você, no Brasil, participar. Então, se inscreva. Tem outras formas também, mas essa é uma forma bacana da gente mostrar que a gente se importa e a gente se cadastrar. Obrigado. Vai estar no link da sua bio, né? Vai estar no link da minha bio. Queria que vocês compartilhassem também o meu Instagram, que lá eu explico tudo o que é a organização sionista, a importância, né? São 2000 anos que nós éramos refugiados, o Herzl, então essa coisa toda muito bacana, né, da nossa história, É né, que a gente não história, vê. É a nossa história. Por que estamos aqui? Por que Israel? Quem foi Theodor Herzl, né? Então, assim, esse congresso foi ele que criou, né? Em Basel. Então, é muito interessante. Eu queria que vocês colocassem um link que está na minha bio e o meu Instagram. Eu falo um monte de coisa errada, porque eu comecei essa história toda, só tem 3 meses de Instagram. Eu brinco que eu nunca postei uma grama no Instagram. Enfim, que mas vocês agora a me... sua voz é muito necessária e você percebeu isso, né? Então começou a engajar mais. Enquanto a minha voz for útil, eu vou estar falando para isso. De resto, a minha paixão é engajar os jovens, ver esse intercâmbio cultural Brasil-Israel, mostrar a verdade, contar a nossa história. Essa é a minha paixão. Se eu tiver aqui amanhã não precisarem mais de mim no Instagram, vou ficar tranquilona, porque realmente não é muito a minha praia. E eu agradeço os elogios que eu tenho recebido, e tantos seguidores, as pessoas querendo que eu fale mais, que eu compartilhe mais com naturalidade. Eu falo assim, eu brinco que eu falo do estômago e do coração, né? Não tem nada programado, nem pose, nem a roupa, nem o jeito. Às vezes falo uma Mas palavra assim que é errada. bom. Essa é a Márcia. Essa é a Márcia, né? Se tiver que ser diferente, é melhor eu não fazer, porque essa não sou eu. Então, acho que é isso. Agradeço a atenção, a oportunidade, agradeço a quem está me seguindo. Eu fico brincando. Eu te sigo. Eu falo, você me segue? Não está Para mim é uma acostumada novidade muito ainda. grande. Não, não, não. Acho muito engraçado. Eu te conheço de onde? Então, assim, o principal para mim, a minha grande meta é disseminar a verdade, porque a mentira que a imprensa tem vendido sem nenhum pudor me agride, sabe? Tem uma das coisas que eu escutei hoje, nossa, a gente não sabia que era tão tranquilo, a gente pensava que a guerra era no meio da rua, né? Então, a Aham. guerra no meio da rua não é aqui. Não é aqui. Aqui no Rio de Janeiro inclusive muita gente que mora em Israel fala, no Rio de Janeiro é muito pior. Você só não sabe porque você não mora em Israel para comparar. Talvez eu tenha que concordar. Mas o nosso Flavinho está fazendo um trabalho incrível, ele não é o Messias. Ele pegou e ele está começando, né, dentro do que ele pode e do tempo, e eu tenho certeza que ele não vai decepcionar a gente, os cariocas, e a gente vai melhorar sim. Mas, enfim, isso é papo para um outro dia. Eu vou ter muito prazer de ser convidada de novo, a gente falar de outras coisas. E se Deus quiser, eu vou estar falando com vocês da alegria de receber todos os nossos reféns de volta e a Praça dos Sequestrados, né, que fica pertinho de onde eu estou, que a gente possa estar lá celebrando a vinda deles e uma grande rave, E né, todas as que é o que todos nós famílias queremos, todas as famílias, todos os dançando amigos. novamente. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma Então, última pergunta por antes favor, de te desejar um Shabbat Shalom. É, eu não estou vendo muitos comentários sobre a conexão entre essa essa nova, enfim, entrada, né, no Irã para atacar novamente alvos nucleares e pessoas que estão envolvidas em uma ameaça nuclear contra o mundo. Isso tem que ser sempre para não ser distorcido, né? Porque com certeza. não é de graça. É, como isso impactaria? Alguém está comentando alguma coisa justamente na questão do Hamas e na volta dos reféns? Ou de forma negativa, de forma positiva? Ou isso também não está sendo ainda Olha, ventilado? então deixa eu te falar. Eu tenho escutado aqui na televisão, meu marido resume tudo para mim. Ele é um estudioso, inteligentérrimo, e ele sempre me dá um resumo assim, né? O que ele está colocando, que a gente está escutando, é que é muito bom para o Hamas ver o nosso poder,
ver que a gente não está de brincadeira e ver que o melhor aliado deles está em risco. E a gente acredita, e o nosso governo, e o nosso exército, que isso é o certo para acontecer, e a gente acredita que vai ter um impacto positivo, que isso vai fazê-los, vamos dizer assim, repensarem, né, que eles não têm o irmão mais velho lá deles, podendo dar muita costas Não quentes. está tão Agora, forte assim. mas eu vou falar uma coisa para você que eu demorei um pouquinho a entender. A gente não está lidando com pessoas, a gente está lidando com monstros. Então, a cabeça de um monstro, eu lembro no início, quando as pessoas falavam assim, isso são animais. Não, o animal não faz o que eles fazem. Então, é impredictable, imprevisível o que eles estão pensando, né? Porque eles são monstros. E os monstros, a gente não tem um código, né? Quando você assalta, a pessoa te assalta, ele sabe que você vai ficar tremendo, que você vai, sabe o que vai te acontecer, né? É previsível a tua reação, né? Aqui a gente não está lidando com pessoas. Então, a gente imagina o que está sendo conversado aqui, né? Que a gente mostrando essa força cirúrgica no que a gente está atacando e conseguindo atingir, e os meninos indo e voltando, é um orgulho tão grande, né? E eles devem estar assim, embasbacados. Então, assim, do mesmo jeito que eles ficaram radiante com o massacre que eles fizeram, com o maior sucesso, quando nós estávamos desprevenidos, agora, prevenidos e organizados e unidos, estamos todos unidos aqui. Não tem partido direita, esquerda, centro, estão todos unidos, celebrando essa missão que está sendo um sucesso, se Deus quiser, vai continuar a ser um sucesso, né? Entendendo que a gente teve um problema e que a gente não vai ter esse problema nunca mais. Então, não mexam com a gente, não nos ameacem, porque a gente está organizado e a gente fez a operação dos bips. Essa daqui é muito maior, com muito mais amplitude do que foi aquilo. E não mexam com a gente, porque tem muito mais para vir. Nos deixem viver e vivam a vida de vocês. Cada um vai ser o que quiser ser. Você quer ser judeu, você quer ser católico, você quer não ter agnóstico. É o mundo da democracia, gente. Vai ser feliz, sabe? E deixa a gente ser feliz. Acho que é por aí. Olha, que seja um Shabat de boas notícias, que seja um Shabat de luz, e que o mundo acorde, e que nos apoie, e que pare com esse antissemitismo, porque é um absurdo, gente. É o cúmulo. Depois de tudo que a gente passou já no passado, no presente, depois de outubro 7, agora a gente tem que ficar explicando por que a gente está se defendendo em Gaza, por que a gente está atacando, por que tem lá túneis, e por que um hospital está tudo dentro do hospital, está tudo embaixo do hospital, dentro do hospital. É uma loucura o que os reféns contam quando eles voltam, gente. Então, assim, se desculpa eu não poder te dar a resposta, vamos dizer assim, certeira. A gente imagina que não que isso existe, vai né, uma amedrontar resposta o dessa. monstro. A gente vai amedrontar o monstro, mas o monstro, como o próprio nome diz, é monstruoso. A gente não sabe o que ele está pensando. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. E a gente está fazendo. A gente tem que informar e torcer pelo melhor sempre. Muito obrigada. Sempre bem-vinda. A gente sempre gosta de conversar com você. Obrigada a Você aqui você. no Rio de Janeiro. Agora eu estou aqui com você de longe, mas de certa maneira perto. E eu te desejo um Shabbat Shalom e que a gente só receba ótimas notícias a partir Amém, daqui. amém, amém. Am Israel High. Am Israel High. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês.